Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Mulher. E agora, gente, tem o nosso bate-papo aqui no programa, né? A nossa roda de conversa. E como eu já anunciei, o tema desse mês é, claro, Outubro Rosa, câncer de mama. Então eu convidei algumas pessoas especiais para a gente debater um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu quero aproveitar para falar dos recadinhos aqui, ó, que o pessoal tá acompanhando, né, mandando nas redes sociais. A Dina Bonadio, lá de Veracruz, que também tá sempre ligadinha, sempre acompanhando, deixou um recadinho aqui, por quê? Ela ganhou um vale aqui do nosso programa para ir fazer as unhas lá no Volares Malteria. E ela tá falando aqui, ó, que ela foi e que ela amou a vale. Dina, um beijo, obrigada, realmente as meninas arrasam. Daqui a pouco eu vou mostrar as minhas unhas também, ó, que eu optei para combinar com o nosso tema aqui de hoje, um rosa, um pink, também para entrar no clima de Outubro Rosa. E tem muita gente também participando. O Carlos Sasso, toda quarta-feira, também acompanhando o nosso programa, sempre ligadinho. E muita gente. A Valquíria Bravo também falando que quer participar do sorteio. A Ângela, a Mara Silva. Já vi que teve gente também que deixou um recadinho falando que gostou, né, do nosso tema aqui do bate-papo nesse mês. Então tem muita coisa legal. E eu quero convidar você que está acompanhando aí para participar, para interagir realmente junto com a gente. Conforme eu posso, eu vou vendo aqui os recadinhos de vocês interagindo aqui junto com a gente no nosso bate-papo, que aí a gente começa a discutir aqui também. Olha o time que eu tô recebendo aqui hoje. A Ana Glaucia, a nossa psicóloga oficial aqui do programa Mulher. A Madalena, sejam bem-vindas. A Fabiane, o Silas, a Sueli e a Anelise. Olha que timaço, gente. E a gente vai conversar um pouquinho com cada um deles para começar a falar, né, desse tema tão importante e tão falado durante esse mês de outubro. Sejam bem-vindos, viu? Já quero de antemão agradecê-los aqui pela presença. É um prazer recebê-los aqui e toparem, né, falar de um assunto tão importante, principalmente nesse mês aqui com a gente. Ana, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Lá. Sempre um prazer te receber aqui no nosso programa, né? E a gente sempre falou, né? Você já está aqui com a gente há alguns anos e toda vez nessa época a gente fala do Outubro Rosa, né? Do câncer de mama. E hoje recebendo aqui pacientes, voluntários, pessoal que faz um trabalho muito legal. Então, destacar realmente, né, a importância desse mês para conscientização. A gente fala, nós profissionais da saúde, a gente fala com propriedade naquilo que a gente estuda, né, na nossa teoria. Às vezes alguém tem algo mais próximo, né, em casa, mas nada mais interessante de trazer pessoas que vivenciam isso de alguma forma. E nós terapeutas temos uma visão, temos um olhar, uma orientação, mas quando a gente ouve de pessoas que passaram por isso de alguma forma, ou como familiar, ou dentro de uma associação, eu acredito que tem bastante a contribuir nesse sentido, né, Lá? Com certeza. E aí, gente, todos vocês estão com o microfone, tá? Eu quero pedir que vocês interajam mesmo e podem falar, podem ficar à vontade. Não precisa seguir a ordem aqui, não. Eu vou seguindo a ordem para vocês se sentirem mais à vontade, mas vocês fiquem à vontade para falar a todo instante. Vou começar então, Madalena, com você. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência. Você está vivenciando aí, né? Teve o diagnóstico do câncer de mama e está na fase de tratamento. Como foi para você, primeiro, receber esse diagnóstico? Boa noite a todos, boa noite, Laís, boa noite, Ana. Obrigada pela oportunidade. Eu descobri em 2014, né? O ano que vem vai fazer 5 anos, eu ainda tomo a medicação. É difícil, é muito difícil. Apesar de eu ter convivido com pessoas da minha família com câncer, meu pai teve câncer de intestino. Minha irmã teve câncer de mama antes de mim, meus tios tiveram câncer também, mas você receber o diagnóstico é muito complicado, é muito difícil, não é fácil, ainda mais uma doença como essa que sempre é tão temida, né? Mas nunca questionei o porquê eu,
nunca pensei nisso, o porquê de mim. E eu simplesmente aceitei e parti para o tratamento. Confiei muito nos médicos, né? Confio até hoje. E vamos. E hoje a gente é uma voluntária e trabalha a favor da causa mesmo, para desmistificar um pouco isso, porque câncer tem cura, né? Então, precisa. Porque muitas vezes a mulher, né, quando recebe o diagnóstico, realmente o primeiro momento ali é o medo, né? Com certeza. Quando se fala em câncer, acho que o primeiro que surge ali é realmente o medo, né? Na verdade, a primeira coisa que surge é o choro. A gente chora, não tem como. A gente chora muito. O medo eu não tenho, assim, falar o medo da doença, o meu medo maior sempre foi o tratamento, né? O tratamento é muito agressivo, né? Então, é difícil, é muito difícil. Ele não é fácil, mas a gente supera. A gente tem que pensar em nós. É um momento seu, então é a hora de você cuidar de você mesmo. Então, a gente acaba superando, sim. É difícil, mas a gente supera. A Sueli, quero convidá-la, né, para entrar aqui na conversa com a gente. A Sueli também está em tratamento, né, Sueli? Para você, como que foi o diagnóstico? Há quanto tempo você recebeu o diagnóstico da doença e como foi? Eu recebi o diagnóstico no final de 2013. Eu tinha 45 anos. Era no final de ano e engraçado que eu estava participando do Outubro Rosa lá na faculdade que eu fazia. E eu nunca tinha ouvido falar em Outubro Rosa, olha só, né? Pra gente, usando lacinho, só pra destacar aqui, né, a importância, gente, desse mês. Porque às vezes o pessoal fala, mas o povo fala durante esse mês, mas não faz diferença nenhuma, né? É só mais uma cor no mês. Olha aqui a importância da conscientização, a importância desse mês, dessas ações, né? Não, e assim, é um movimento internacional, é no mundo todo que se veste de rosa. Então, assim, não tem como você ficar apático a esse mês. Falar, não vi, né? Não passei direto, não vi. Hoje não dá mais, hoje não. Então, e pra mim foi complicado e não. Porque quando eu recebi o diagnóstico, o médico não falou pra mim câncer. Ele disse, você tem um tumor e nós vamos fazer uma cirurgia. E isso depois de alguns meses que veio na minha mente que era um câncer. Então, assim, eu percebo assim que eu fui anestesiada. Eu recebi esse diagnóstico, mas eu fiquei anestesiada e então eu consegui aceitar, igual a Madalena falou. Não, se tem que fazer cirurgia, se tiver que tirar a mama, pra mim não tem problema nenhum. Aí ele falou, você vai perder os cabelos também. Pra mim também não tem problema nenhum perder os cabelos. Aí, só que quando chega a hora, em janeiro de 2014 eu fiz a cirurgia, dia 19. E quando eu me vi sem a mama, daí eu vi a importância que é, né? Quando você tem você está completa, a gente não percebe, não dá a importância ou o valor. Né? Aí você se olha e fala, nossa, eu tinha, agora não tenho mais. Então bate um desespero. Eu vou até fazer um comentário aqui bem rápido, né? Falando dessa ideia que a gente não dá valor às pequenas coisas, à perfeição do nosso corpo no dia a dia. Eu tava aqui com a Clédina da AED, vocês deviam estar acompanhando lá fora, e ela entrou aqui e falou, nossa, eu cortei o dedo e tô sentindo que tá me incomodando tanto, e normalmente a gente nem dá valor, né, nem percebe que o dedo tá ali, e agora pra fazer coisas mais simples eu tô sentindo porque tá me incomodando. Verdade. E é realmente isso, a gente tem o corpo perfeito e muitas vezes não dá valor, é realmente isso. E eu acho que é nesse sentido que vem a prevenção, né? Porque a prevenção, ela vem antes da mamografia, antes do toque e tudo mais. Ela vem de uma vida saudável, ela vem de uma escolha que a gente faz, ela vem de a gente olhar a nossa rotina e tudo aquilo que a gente já fala, né? A gente sempre fala sobre se alimentar bem, dormir bem, ter boas relações, aquilo que a gente não faz, né? A gente sempre fala, porque a prevenção é isso. O que acontece quando a gente, sei lá, tá na correria do dia a dia e a gente acaba, isso acontece comigo, comendo um salgado na hora do almoço, porque é muito rápido, a gente tá nessa correria. A gente não tá pensando que lá na frente a gente pode desenvolver um problema de saúde. Você vai né? pagar. Por quê? Porque tá tudo certo, a gente não tem um diagnóstico. Né? Então é interessante o que você diz nesse sentido, quando você se viu
sem a mama e você faz um retrospecto de tudo, né? É interessante até para as pessoas que estão em casa, pra gente pensar sobre isso. Outra coisa que é importante também é que a gente... Nossa, eu esqueci o que eu ia falar. É tanta coisa para falar, mas assim, quando eu tirei a mama, que aí eu percebi que eu estava sem e, né, aí eu voltei atrás e parei para pensar. Eu sempre fui negligente em relação a médico. Minha primeira mamografia foi com 39 anos e eu tinha que voltar para fazer. Não voltei. Não tenho caso de câncer de mama na família. A alimentação minha, sempre procurei comer mais ou menos saudável, né? Assim, a única coisa que eu também negligenciei bastante na minha vida foi a atividade física. É uma coisa também que eu penso, o porquê dessa doença na minha vida, eu sempre guardei as coisas para mim. As pessoas chegam até mim, jogam tudo e aí eu guardava. Falam muito, né, dessa relação do psicológico, do emocional, Isso, e quanto isso pode interferir. E realmente, né, a gente vê que pode sim, né, Ana? Sim. Na maioria das doenças, né, a gente percebe o emocional, ele agindo de uma forma muito importante, né? Quando a gente fala sobre, por exemplo, vou dar até um exemplo de fé. Os cientistas e os médicos, eles já têm considerado a espiritualidade, porque já é comprovado que quando uma pessoa ela tem fé, ela tem esse pensamento, isso atua diretamente na imunidade dela. Então, se a gente pensa do lado positivo, a gente também pensa do lado negativo. Sim. Se é uma pessoa negativa, uma pessoa mais deprimida, uma pessoa desmotivada, também vai agir na imunidade dela. Isso e esse negócio de guardar, né, realmente, de não... Às vezes a gente fala, às vezes você precisa explodir, né? Às vezes você precisa colocar aquilo pra fora pra realmente não ficar a importância sofrendo, né? de você expor o que você está sentindo. E eu sempre tive essa dificuldade. A Sueli, quando ela fala do câncer dela, eu fico olhando ela e tem hora que eu até choro de ver ela falando, né? Deixa eu só fazer uma ressalva aqui, que eu não sei se eu apresentei, acho que eu falei o nome, né? Mas não apresentei. O Silas é esposo da Sueli e acompanhou todo esse processo, né, da doença aí da Sueli e se tornou até um voluntário aí do Amigos do Com. A gente vai falar dos grupos que a gente tem aqui também, né? Vamos falar da CC, a Nelise está aqui também. Tem muitos grupos de apoio aqui na nossa cidade, mas a família é o primeiro ponto de apoio ali, né, Silas? Mas quando se fala de câncer de mama, para nós homens fica uma coisa muito distante, mas entre 100 mulheres é um homem que é cometido com câncer de mama, mas o homem também tem câncer de mama. Né? Então, quando aconteceu com a Sueli, apenas foi um hematoma que apareceu no seio dela, ela me mostrou, eu acompanhei e falei, não, isso aí vamos passar. Na época não tinha nenhuma pomada mais, passamos uma Vic mesmo, né? Falei, uma roxidão, porque ela ia para São Paulo para a faculdade. Falei, às vezes prensou naqueles canos do metrô, né? Com mala, com tudo. Mas passou e sumiu, dali 2 semanas, voltou e voltamos. Aí ela foi procurar a médica. Aí a médica indicou para ir para trás de tratamento, aí fomos, mas a nossa luta maior da família, que nem eu como marido, era ver que ela tinha necessidade de ser atendida urgente, rápido. E a demora do posto de saúde, de encaminhar para nós pagamos a mamografia, tivemos que pagar para acelerar, porque o caroço, ele aparece, quando a mulher descobre no autoexame, é uma coisinha assim, é um carocinho, mas dali 1 mês, ele já aumentou, 2 meses, ele vai aumentando, é rápido. Então nós tivemos esse atropelo todo, aí entra o emocional, fala assim, mas... Eu falei, meu Deus, e agora? A gente não sabe ainda o que está acontecendo. Entra no emocional, você fala, não, é um caroço, ainda fala, a gente não quer acreditar, então a gente vai indo. Mas quando chega o diagnóstico, mesmo o nosso chão sai de baixo, a gente fala assim, a minha companheira, tá difícil. Hoje não, hoje eu choro assim, mas é de alegria, né? Mas naquela época a gente nem chorava, a gente brincava bastante para... Né, no emocional, para ver se espanta, né? Espanta aquela questão. O que nos ajudou muito foi o espiritual, né, nossa confiança em Deus, nossa fé em Deus, saber que por tudo que a gente está aqui no mundo a gente vai passar mesmo, mas o importante é a luta, é enfrentar. E Silas, eu fiz até questão de te convidar, fiz a questão de trazer um familiar hoje,
porque a gente fala muito, né, do paciente, do sofrimento do paciente, e a gente sabe o quanto é difícil realmente, o paciente que está ali, que está exposto, mas eu também passei por um caso, a minha mãe também teve o câncer de mama, né, no meio do ano retrasado, foi isso, em 2017, em junho, quando a gente descobriu, e eu sou filha única, é só eu e ela em casa, até fiz o convite, ela está acompanhando lá de casa, queria trazê-la hoje aqui, mas não consegui, mas eu também acompanhei e também passei. E você sabe como que eu comentava aqui com a Ana o quanto era difícil. Porque muitas vezes, a Madalena falou da questão do tratamento, né, até pior do que descobrir a doença, a questão da cirurgia, o tratamento quando vem depois é muito difícil. E muitas vezes eu estava aqui na quarta-feira à noite, depois de ter passado o dia com a minha mãe fazendo quimioterapia, passando muito mal, e eu chegava aqui e tinha que estar sorrindo e tinha que fazer o programa, e sofrendo tudo isso, porque a gente fala muito da questão do paciente, só que o familiar que está ali, que está acompanhando, é isso que você está falando. Mas o que tem acontecido, a gente, nós como estamos um grupo de apoio às mulheres, a gente vê como que tem muitas famílias que não se importam muito com a mulher, maridos que deixam elas, filhos que ignoram que a mãe está passando mal, né, abandonam. E como é doído, você fica impotente quando você vê uma pessoa que você ama, que está ali, que você tem que passar o tempo com ela, cuidar dela, e você não consegue fazer muita coisa, né? Mas só estar junto, para os familiares, quando se você tiver alguém em casa que está passando por esse momento difícil, esteja perto. Não precisa falar nada não, só estar perto. Exatamente, porque às vezes a gente tem uma necessidade de resolver os problemas, né, das pessoas, e a gente não vai resolver. E só o fato de estar do lado e falar assim, olha, dá a mão, já tô valeu. aqui, né? Eu não sei o que eu posso fazer, mas eu tô aqui, eu acho que já faz uma grande diferença, né? Sim, faz. Eu acho importante. E a importância desses grupos de apoio, né, realmente, como são os amigos do COM, como a ACC também tem, né, um projeto muito legal que eu tive o prazer de acompanhar. Aconteceu, né, Annelise, uma edição especialmente neste mês lá no Esmeralda Shopping, que é um projeto que ressalta a beleza da paciente. Então, busca realmente levantar a autoestima nesse momento que muitas vezes a mulher está debilitada, que ela não se sente tão bem, né, com a autoestima tão elevada. E a gente tem o VT também, no próximo bloco eu vou chamar para falar um pouquinho desse projeto, mas a importância desses grupos de apoio, realmente, como a ACC, como o Amigos do COM, a gente tem que destacar. Paciente e também para os familiares e cuidadores, né, que estão acompanhando esse paciente durante o tratamento, depois, né, independente do desfecho. Né, a importância, por isso que a ACC, né, ela oferece esse amparo, esse atendimento humanizado, não só ao paciente, mas também aos familiares e cuidadores, porque como você bem colocou, às vezes a família ela se afasta por não saber lidar com essa dor, né? Por não conseguir ver o paciente sofrendo, o familiar, alguém que ela gosta ali muito, passando por esse sofrimento. Então, é muito comum familiares se afastarem, né? Então, às vezes aparece um vizinho, alguém distante, um amigo, alguém do trabalho que se dispõe a acompanhar essa pessoa durante o tratamento, né? Então a gente os chama de cuidadores, né? Também, e a ACC também acolhe a todos. E essa rede de apoio mesmo, né? Rede de apoio. Vocês fazem amizade, se conhecem umas às outras durante o tratamento ali, e isso faz também a diferença, né? O grupo Amigos do COM, ele foi formado pelo Dr. Léo Pastor e o Carlos Giandon. O Dr. Carlos, o Léo Pastor é um médico que é um cirurgião plástico, e o Carlos Giandon, ele é mastologista. Então eles viram a necessidade de interagir entre o próprio médico com as pacientes e as pacientes com elas mesmas, né? Porque eu e a Sueli, quando nós conhecemos esse grupo, Amigos do COM, para nós foi muito importante.
Mas eu não preciso de tratamento psicológico, né? Eu não preciso. Mas esse grupo tem a psicóloga também que participa com a gente, a Tassiane, que nos ajuda, nos apoia ali. Mas é um confraternizar entre elas, cada um falando da sua dor, da sua necessidade, que é o falando que se cura, né? Você põe para fora a raiz do problema. E nós temos as parcerias também, a Fabiane mesmo. Ela, é Fabiane, né? Se eu esqueci o seu nome, não, né? Ela falou que esqueceu o nome dela. Então a Fabiane, ela é uma parceira com a gente. Ela vai falar daqui a pouquinho também. Ela faz isso que você acabou de falar. Ela ajuda a levantar a autoestima da mulher. Assim como o Dr. Léo, o trabalho dele, que é a reconstrução dos seios das mulheres, né? Até eu brigo, a Sueli ficou recalchutada, novinha, né? Tá vendo? Tá melhor do que antes. Né? Mas tá bom. Mas a gente acaba se tornando uma verdadeira Família. Família mesmo. Gente, eu vou pedir licença, eu vou chamar intervalo porque nosso tempo desse bloco já deu, mas a gente continua o assunto no próximo bloco. Quero aproveitar e convidar o pessoal que está aí assistindo. Eu já vi que teve gente que comentou, né, que está acompanhando, participa aqui com a gente, manda a sua ideia, de repente se você teve algum familiar, de repente conta pra gente a sua experiência aí com câncer de mama. Eu vou pro rápido intervalo e volto daqui a pouquinho.